Nós já vimos a primeira parte e hoje vamos ver, então, esses versículos que diz assim: houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha, para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina a todo o homem. Vamos orar. Pai querido, mais uma vez abrimos a tua palavra e ela é o caminho, Senhor, como ela mesmo diz, lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, Senhor. E especialmente ela fala a respeito de um Salvador, que é o próprio Senhor Jesus. E queremos nessa lição aprender que, inclusive, o Senhor não surpreendeu o ser humano quando veio, porque os homens já antecipadamente foram avisados a teu respeito. E hoje queremos aprender um pouquinho a respeito disso, aplicar o coração daqueles que estão ouvindo, especialmente aqueles que estão começando a ler a tua palavra e aqueles que estão começando na fé, que essa fé, Senhor, venha ser aplicada aos seus corações através da tua palavra e pelo poder do teu Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Bem, a vinda de Jesus ao mundo, ela não foi algo surpreendente. O plano de Deus para a salvação sempre foi revelado àqueles que procuraram a Deus, especialmente aqueles que foram escolhidos pelo Senhor. Na verdade, precisava vir de forma humana, mas também especificamente da parte de Deus, e as profecias falam a respeito de Jesus, mas também anunciam lá desde o Gênesis essa vinda de Jesus. Então, quando Jesus veio, na verdade, não deveria ser algo surpreendente, algo ilógico para os judeus, para o povo de Israel, ao qual foi revelado todas as palavras, todos os mandamentos, inclusive a vinda de Jesus. Então, toda essa preparação está lá, como eu falei, desde o Gênesis, especialmente nos profetas, tá? Os profetas vão falar desse plano maravilhoso de salvação que o próprio Deus teria que fazer, porque os seres humanos sempre buscaram deuses, mas deuses formados pela sua mente, pelo seu coração, pela sua maneira de ser, né? E Deus tem seus planos diferentes. Então, esses profetas foram bem claros a respeito desse enviado, do aparecimento de Jesus, inclusive no próprio tempo. Em Daniel você vai ver que existe uma data bem específica a respeito de quando Jesus, o Salvador, viria ao mundo. E nesse contexto nós vemos aí, né, João Batista, que antecipou-se a Jesus e veio, como diz lá em Isaías 40, verso 3, veio como aquela voz que anunciava Jesus, a voz que clama no deserto, né? A voz que clama no deserto é muito interessante, né? Como é que pode alguém clamar no deserto, né? É um estudo um pouco mais aprofundado, não é? Porque quem é que vai clamar num deserto sem ninguém ouvir, né? A gente vai perceber que exatamente essa
Voltamos, então vamos dar continuidade. Então, João é aquele que veio anunciando, né? A Bíblia fala que ele veio no deserto, né? Na verdade, ele veio falando no coração que estava ressecado pelo pecado, né? Então, nós temos essa visão aqui lá dos profetas. Então, tinha que anunciar e veio preparar o caminho para o Salvador, para Jesus, ao qual nós já falamos aí nos primeiros versículos de João, né? Que era o Logos, aquele que vinha para salvar o próprio Deus encarnado, né? Então João ele veio com o objetivo, João Batista, né? João Batista, não vamos confundir João, o evangelista, o discípulo de Jesus, que é esse que nós estamos lendo aí, com João Batista. João Batista era aquele que veio, então, na mesma época de Jesus, e anunciou esse Salvador, né? E o objetivo especial, específico de João Batista era, na verdade, preparar o caminho, como diz a palavra de Deus, esse caminho para que as pessoas pudessem receber Jesus. Existe uma gama específica de preparação, né, para que Jesus pudesse vir e falar e ser recebido, né, para aqueles homens, aquelas mulheres daquela época, e assim como expandir isso para as próximas gerações. João Batista, na verdade, ele foi considerado pelo próprio Jesus como o Elias. E esse Elias, que inclusive o povo esperava, foi considerado por próprio Jesus sendo João Batista. E que, na verdade, por que Jesus e por que a palavra de Deus fala que João Batista era a figura de Elias? Não que Elias estivesse ali novamente, como muitas pessoas pensavam na época, não é? Mas João Batista fez a mesma coisa, podemos dizer, que Elias. Ele pregou o arrependimento de pecado. Né? A mensagem de João Batista é exatamente esta: arrependei-vos do vosso pecado, porque está próximo de vocês o reino dos céus. Né? E ele, na verdade, tinha uma relação muito figurada com Elias, o profeta, porque ele lutou, ou seja, ele trabalhou e condenou o pecado da prostituição nos altos escalões do governo, que naquela época era um governo teocrático, né? A religião estava envolvida com o governo, e João Batista trabalhou isso exatamente contra Herodes, que estava fazendo um ato ilícito com uma parente dele própria, né? Era sua cunhada, filha, esposa de Filipe. Elias lá atrás condenou a prostituição da esposa do rei Acabe, né? Então essa relação de trabalho, de obra, anunciando, inclusive, a vinda do Salvador, era especificamente preparada pelos profetas, e João Batista veio cumprir isso. João Batista também foi aquele que anunciou que Jesus era o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Né? O próprio João Batista vai falar no texto, né, que nós lemos, que ele não era a luz, ele era aquela pessoa que não era nem digna, inclusive,
de desamarrar as sandálias do próprio Jesus que viria após ele. Então, o que nós queremos, na verdade, nesses primeiros versículos de João, do Evangelho de João, é aprender a respeito do Logos, ou seja, de Jesus, do próprio Deus encarnado, que veio, na verdade, não veio surpreendendo os homens, porque ele veio pré-anunciado. Na verdade, os homens aqui estavam em trevas, como diz o versículo aí, né, o último, né, a saber a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina todo homem. O homem estava em trevas, mas ele foi anunciado, né, foi avisado de que a luz viria e deveriam estar preparados para isso, assim como nós também hoje deveremos nos preparar através da maravilhosa palavra de Deus que foi deixada para nós, para nos levar até Jesus, o Salvador, que tem a vida eterna. Né? Então, nós vamos parar por aqui, porque a partir do versículo 10, ele volta a falar a respeito do Verbo, do Logos, de Jesus, e a respeito da importante missão de Jesus, né? E aqueles que receberam Jesus, né? Foram, inclusive, recebidos pelo próprio Deus como filhos de Deus. Até a próxima.